Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este podcast é o programa oficial da Rede Melhor Compra, uma rede associativista de drogarias com mais de 700 associados em todo o Brasil. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, e estou aqui para levar informação para o varejo farmacêutico. Quero agradecer a sua presença, você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Obrigado por sempre acompanhar o Por Trás do Balcão. Peço-lhe que compartilhe, deixe seu like, pegue esse link aqui, mande para o máximo de pessoas que você conhece, porque esse é o nosso intuito, levar conhecimento para todo o varejo. Bom, antes de continuar, eu quero chamar os nossos patrocinadores. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. Estamos de volta. Hoje eu quero falar de um assunto de extrema importância. Bom, depois de mais de 2 anos que o Por Trás do Balcão existe, e nós já falamos algumas vezes sobre esse assunto, mas desta vez eu quero falar com maior profundidade, abordar temas e assuntos que são pertinentes ao dia a dia da drogaria. Então você que está aí, que é balconista, que é farmacêutico, que é gerente, que é dono de drogaria, esse podcast ele é muito importante para você. Você também que é da indústria ou da distribuição, também tem um fator primordial para ajudar-nos a levar esse conhecimento para os donos de drogaria. Eu quero falar sobre gestão de drogaria e como fazer essa gestão em alta performance. Hoje nós sabemos que, e sempre falamos que farmácia é um negócio de sucesso, é um negócio fantástico, a pandemia demonstrou isso, vem crescendo 2 dígitos há muitos anos, há mais de uma década, e é um negócio que dá muito dinheiro, é muito bom. No passado, a gente dizia que farmácia era tão bom que fazendo errado ainda dava muito dinheiro. Hoje, ainda há pessoas que fazem errado e conseguem ganhar dinheiro. Mas isso vem mudando. E claro, eu sempre digo aqui que eu conheço farmácia de forma holística, de um lado ao outro, e se eu precisar de indicar um profissional competente para tal área, né, para a área necessária que a gente identificar que é necessário agir, nós temos a competência de indicar. Então, para falar conosco sobre esse assunto tão melindroso, tão específico e tão necessário nos dias atuais, eu tenho aqui comigo ele que é meu amigo, que é uma pessoa que eu admiro e que é um dos maiores consultores, se não o maior, do Brasil. Seja bem-vindo, Kadri Awad. Bom, Adão, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do Por Trás do Balcão pela primeira vez e para a gente falar de um assunto que a gente gosta muito, né, que é gestão de farmácias, né? Bom, pessoal que não me conhece, pouca gente acredita, mas eu sou farmacêutico. Então, às vezes as pessoas me veem falando sobre gestão de farmácia e pensam que eu sou contador, administrador de empresas, economista. Não, minha formação é farmácia. Eu me formei em farmácia em 98 pela Universidade Federal de Goiás. À época, só existiam 2 faculdades de farmácia no estado de Goiás. Hoje já estamos com quase 40 faculdades de farmácia. Rapaz, olha só que loucura. Depois de 26 anos, o negócio... para ver, por isso que eu comecei o episódio dizendo que farmácia é um negócio muito bom, né? Porque há 26 anos atrás era completamente diferente. Imagina quantas farmácias também tinham, né? Em Goiás, Minas, no Brasil inteiro. E olha quantas a gente tem hoje. Sim. Mas é interessante, Adão, que lá atrás a gente percebeu que sem gestão a gente não conseguia nada na vida, né? Exato. Então foi que eu me formei em 98, eu fui estagiar. Já quando eu ainda estava no curso de farmácia, eu comecei um estágio numa rede de farmácias de manipulação, lá de Goiás, que também tinha atuação com produtos industrializados e drogaria. E ali eu comecei minha carreira. Então eu posso dizer aí que eu já estou com pelo menos quase 30 anos já de varejo farma. Sim. Nesse meio tempo, a gente entendeu necessidades, procuramos entender as necessidades do setor. E eu comecei a me aprofundar aí no conteúdo de gestão. E aí a gente
seguiu a carreira aí de palestrante. Nesse meio tempo, eu fiz alguns MBAs, eu fiz algumas especializações e não parei mais. Então, para vocês terem uma ideia, eu já percorri os 27 estados do Brasil, estive já em 143 cidades. Acredito que eu já falei para mais de 20 mil profissionais, entre farmacêuticos, empresários, contadores, gestores no geral, porque a gente tem pessoas que atuam hoje na gestão da farmácia, da indústria. Eu acredito tranquilamente que a gente já ultrapassou aí o número de mais de 20 mil pessoas para quem a gente já deve ter aí palestrado a respeito de gestão. Temos uma empresa em Goiânia, que é o Instituto Bula, que hoje está presente nos 27 estados do Brasil. Nós atendemos hoje mais de 500 farmácias em processo de consultoria simultânea, para você ter uma ideia. E já foram mais de 2.000 farmácias que a gente fez a reestruturação financeira e estratégica delas nos últimos anos. Que legal. E aproveitando que você disse, falou sobre o Instituto Bula, tem alguns gestores de associativismo, pessoal, que diz que o Bula é concorrente do associativismo. Bom, nós da Rede Melhor Compra entendemos diferente. Nós acreditamos que nós temos trabalhos completamente diferentes e que o Bula completa o nosso trabalho, nós completamos o trabalho do Bula e juntos a gente transforma o varejo. Eu estou certo, Cadre? Está certíssimo, Adão. O nosso trabalho ele é complementar, ele tem uma sinergia hoje com as redes de farmácia. Tanto é verdade isso, que para você ter uma noção, eu acredito, Adão, eu não tenho esse número certo aqui comigo não, mas eu acredito que pelo menos 50%, 55% dos meus clientes do Bula hoje são farmácias que estão dentro de uma rede associativista ou de uma franquia. Então isso é a prova cabal de que o nosso trabalho ele é sinérgico com o trabalho que as redes hoje fazem. Hoje a gente faz inclusive um trabalho no Melhor Compra junto com o Bula e os nossos associados que estão passando pela consultoria do Bula, fazemos as 6 mãos, né? O Bula de um lado, o Melhor Compra do outro e o associado do outro. Porque no fim das contas, quem contrata um associativismo, pessoal, eu já disse isso em outros episódios, e quem contrata uma consultoria, eu penso da mesma forma, você está querendo organizar a sua empresa e nós vamos trabalhar do lado de cá, mas o protagonista disso tudo é o dono da drogaria. É isso aí. O objetivo é levar resultado para ele, não importa qual seja a forma com que isso vai acontecer. Sim. Mas precisa ter um método, precisa ter um processo, e eu tenho certeza, Adão, que o que a gente faz hoje tem que ter... Eu sempre falo, ninguém é bom em tudo. Nós temos que nos aperfeiçoar e nos especializar cada vez mais naquilo que a gente faz, se a gente quiser entregar um bom trabalho no mercado. Exatamente, né? Exatamente. Bom, e já que a gente vai falar de gestão, eu lembro de uma frase sua que administrar é diferente de tocar uma empresa. Então, como que a gente pode... Porque a maior parte dos donos de drogaria vieram... A gente pega pela grande rede. Os caras começaram no passado. Sempre tem aquele cara que está mais antenado, é mais visionário, e aí ele acaba saindo à frente. Hoje a gente tem muito dono de drogaria muito bom no que faz, com drogarias boas, mas que muitas das vezes não estão indo tão bem na parte de gestão por não conhecer essa parte de administração mesmo, né? Então, quando a gente fala de gestão para farmácia, nós estamos falando de administrar uma farmácia. Como que o dono da drogaria pode fazer isso da melhor forma? O que ele tem que fazer? Quais primeiros passos que ele tem que tomar ali? Adão, ter os números da sua empresa na mão. O maior problema hoje de várias farmácias ainda é a falta de dados, de informação. Muitos empresários ainda estão tentando gerir seus negócios sem um painel, vamos dizer assim, que tem muito empresário que está pegando o carro, indo para a estrada e o velocímetro não está funcionando, o odômetro não está funcionando, os sensores de temperatura ali do motor, né, de câmbio, não estão funcionando, e aí esse cara sai numa viagem sem rumo e sem saber para onde vai chegar. E o que acontece? Num determinado momento, até parece que ele está indo legal, porque mesmo sem esses instrumentos todos, você consegue andar. Sim. Mas a gente sabe que é terrível, né? Você pilotar um carro, não quero nem falar do avião,
Uhum. Porque quando a gente vai falar do avião, eu acho que isso fica mais claro. Mas eu estou falando de um carro mesmo. Você imagina, você consegue imaginar hoje um carro sem os instrumentos ali para você se guiar? Não, Não faz não sentido. faz sentido. É a nossa empresa. E olha que você falando do carro, você me fez. Porque você vai falando, eu vou construindo na memória aqui. Se você pegar um carro do passado, meu pai tinha um Corcel. E esse Corcel ele tinha aquele para-brisa enorme, né? O vidro traseiro também era grande. Mas o retrovisor, primeiro que só tinha retrovisor do lado esquerdo, do lado do motorista. E o retrovisor interno, do lado direito nem tinha retrovisor. E eu gosto do retrovisor, da parábola do retrovisor, porque o retrovisor, para você olhar o que está atrás, mas ele não pode tomar sua atenção. O para-brisa ele é grande porque você tem que estar total atenção para o futuro, para frente, e não olhando para trás. Tem muito gestor que ainda está olhando para trás, chorando porque do passado era bom e agora não é tão bom assim mais. Mas ele não sabe que é muito bom porque ele não consegue enxergar à frente. Correto? Absolutamente. Você quer ver um paralelo com o que você está falando aqui? Se eu pegar agora aqui, não vou fazer isso agora, mas eu abro o aplicativo aqui no meu smartphone, eu sei aonde meu carro está, eu sei qual que é a calibragem dos pneus, eu sei quanto que tem de combustível no tanque dele nesse momento, e ele ainda me dá alguns diagnósticos de saúde desse carro aqui no aplicativo do smartphone. Quer dizer, se a gente traz isso para a nossa farmácia, é o mesmo. Quantos empresários, Adão, ainda estão administrando seu negócio sem ter um indicador, sem ter algo para tomar decisão? E isso é o que separa você da linha de um mero proprietário de farmácia para um empresário, para um gestor, né? Sim. Tanto é que eu ouvi de um empresário que participou de um treinamento conosco no Rio de Janeiro em julho, né? Ele falou, cara, eu entrei aqui dono de farmácia, hoje eu saio empresário. Agora sim eu estou me sentindo empresário. Que legal. E essa transformação é importante, né? Mas você falou um negócio mais, diversas coisas, dentro do que você falou, ainda pensando na questão do carro, que sai, eu pego o meu carro e vou fazer uma viagem. Eu vou para Goiânia. Então eu tenho o ponto A, eu saio de Patinga para o ponto B. Quando eu pego, eu tenho toda a instrumentação dentro do carro, e os carros de hoje, eles têm mostra ponto cego, tem câmera, né? Você dá seta, o ponto cego... Velocidade média, consumo médio de combustível. Questão da calibragem dos pneus, quantos quilômetros você consegue percorrer. Mas tem uma coisa importante também, que a gente planeja a viagem, eu preciso chegar em Goiânia. E aí você coloca o destino no GPS, quantas horas você vai gastar, você imagina quantas vezes você vai parar, onde você vai parar para ir ao banheiro, para lanchar, para almoçar, e se precisar pernoitar, onde você vai dormir. Mas você também previne as coisas que podem dar errado. A gente não quer que dê errado, mas pode ser que dê errado. E se der errado, qual rota eu vou tomar? Qual a correção que eu vou fazer da rota? Porque eu estava indo para Belo Horizonte um dia, tombou uma carreta de amônia, levou 12 horas para a pista ser liberada. E aí, no caminho, eu tive que alterar a rota. Eu tive que sair, voltar cerca de 70 quilômetros para passar por Barão de Cocais, Ouro Preto, para pegar a 040 e chegar em Belo Horizonte. O meu trajeto, que seria de 4 horas, se tornou um trajeto de 8. Né? Mas... Sinto muito, não posso ajudar com isso. Tá vendo, gente? O que a Siri faz? O pessoal pediu para colocar no mudo e tá no mudo. A Siri, ela é difícil. Mas assim... Na farmácia também é da mesma forma, né? Eu tenho que olhar toda a instrumentação, que é o planejamento, e aí começar a olhar os indicadores, porque os indicadores vão mostrando onde eu estou performando bem e onde não está indo tão bem assim, correto? Adão, não só correto, como dá para fazer um paralelo perfeito. Quanto eu vou precisar de combustível para cumprir essa viagem sem correr risco? É quando a gente traz a questão do capital de giro para a farmácia. Por que uma farmácia ou qualquer empresa precisa de um capital de giro? Exatamente para que a gente possa garantir que essa empresa, independente de um cenário favorável, ela vai conseguir honrar com pagamento de despesas, de fornecedores. E é uma coisa que pouco empresário se preocupa. Então, uma coisa que, por exemplo, nós estamos na reta final de 2024. Está na hora da gente fazer o que agora, pessoal? Iniciar o planejamento daqui a pouco para 2025 e a gente entender a projeção de fluxo de caixa,
nós entendemos o nível de capital de giro que a empresa precisa manter para que ela possa continuar funcionando e eu até entender, Adão, daqui a 6 meses, quanto que eu vou ter de dinheiro no meu caixa para que eu possa manter minha empresa saudável. E aí vem uma questão. Quantas vezes você já se deparou aí na sua carreira, farmácia que começou a fazer obra da prefeitura, do estado, ali numa avenida, numa rua, e a venda caiu 30%, 40% durante a obra ali, de um viaduto, de uma trincheira, de uma rede de esgoto. E essa empresa, ela estava preparada para esse tipo de, vamos dizer, de intempérie no meio do caminho? Ela não estava. Muitas empresas quebram exatamente por falta de caixa. E não, às vezes, por conta de circunstâncias, sejam elas políticas, econômicas, né? Sim. Ou uma obra que pode atrapalhar o fluxo de clientes ali durante um tempo. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, porque eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: empresário, empreendedor, se tiver, não importa qual político está no poder, nós estamos no Brasil. E o Brasil é Brasil desde sempre. Então, ele tem que aprender a conviver com o político A, B, C, D, É porque isso aí. as coisas geralmente não nos favorecem. Então a gente tem que se desdobrar. E ter esse fluxo de caixa é importante. E isso ficou muito claro na pandemia. A pandemia, primeiro, foi aquele boom, né? A farmácia vendeu muito. E se tem algo que a gente pode dizer que a pandemia trouxe de bom, foi justamente isso. Por outro lado, nós tivemos diversos empresários que não souberam aproveitar aquele momento, porque ele cresceu 300%, 500%. Teve loja que saiu de 100 mil para 400 mil de faturamento. E ele ganhou muito dinheiro. Ainda veio o Pronamp com juro baixinho e ele foi lá e pegou o dinheiro emprestado, mas ele não se preparou justamente para tudo isso, para o pós. Posso fazer uma observação? Sim. O que nós mais vimos foi empresário que pegou o Pronamp, usou o dinheiro do Pronamp para quê? Comprar sítio, Comprar carro, caminhonete, caminhonete. lote, né? Fazer reforma da casa. Exato. E alguns até para passear. Sim. E dinheiro que é bom para farmácia, nada. Nada. Acabou o Covid, as coisas voltaram aos patamares de 2019. E aí nós vimos muita. Tem o ditado que diz que quando a maré baixa, você vê quem está com o calção abaixado. Então, assim, a maré baixou. Voltamos para patamares de 2019. Acabou aquele boom de venda de vitamina, acabou aquele boom de tudo que estava sendo vendido naquele momento. E aí o camarada não estava preparado para se manter lá em cima, porque para ter uma grande venda e aproveitando, as pessoas sempre pensam que para pagar as dívidas, porque está apertado, e está cheio de gente que está nos ouvindo agora que está apertado, que está precisando de mais dinheiro porque o fluxo, porque o caixa dele está ali, às vezes até negativo, ele acha que ele tem que vender mais. E é o contrário, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. A Rede Melhor Compra é uma rede associativista de drogarias que já ajudou centenas de empresários a alcançarem lucro, liberdade e prosperidade. Clique no link abaixo e alcance o próximo nível. Pelo contrário, na verdade, se a gente pegar o que ensina os maiores especialistas de gestão no Brasil e no mundo é o quê? Aprender a adequar a despesa ao tamanho da venda. E o empresário está fazendo o contrário, ele está sempre tentando adequar a venda ao tamanho da despesa. Então isso, Adão, é a mesma coisa de lá na casa da gente, a gente querer adequar o nosso gasto, em vez de adequar o nosso gasto, a nossa despesa ao nosso salário, a gente fica tentando adequar o salário da gente àquilo que a gente gasta, né? Então isso vai contra o que prega qualquer especialista de gestão no Brasil e no mundo. Eu sou até assim, às vezes eu acho ruim, porque as pessoas pensam que eu estou falando aqui que a gente não tem que ter ambição de vender mais. Claro. Claro que a gente tem que ter ambição de vender mais. Todo mundo quer vender Sim. mais, todo mundo quer faturar mais. Mas a gente precisa entender, Adão, que o que paga a conta é dinheiro. É dinheiro. Né? Caixinha na prateleira não paga conta. Venda por si só não paga conta se ela não gerar lucro, se ela não gerar resultado financeiro para o nosso negócio. E é interessante que se a gente olhar o comportamento da maior parte dos empresários, o comportamento deles não são de empresários que estão tendo a ação e atitude
para fazer a empresa ter resultado financeiro. Mas são comportamentos e atitudes sempre preocupados. Abrir mais loja, vender mais, custe o que custar e sacrificando o resultado financeiro da empresa. E aí, nesse intuito de vender mais, bom, existem diversos fatores que contribuem para isso, mas um deles, ontem eu estava falando com alguém sobre isso. Eu até falei que a gente precisa começar a fazer curso para balconista e mostrar para ele, ensinar para ele a diferença de markup e margem. Porque ele olha um produto, o cara comprou por R$1, botou 900% de markup, nossa, ele ganha 900% de lucro. É isso aí. O cara não sabe essa diferença. Aliás, tem muito empresário que não sabe essa diferença. E aí, daqui a pouco você vai explicar para a gente, mas ele quer continuar vendendo mais, e fala-se muito em faturamento e pouco em resultado, né? Porque eu estou no associativismo, às vezes alguém chega e fala assim, não, aquela loja ali é uma loja boa. O cara fatura R$300 mil. Beleza. E quanto é que sobra? Porque ninguém olha o que sobra. Não. Porque as pessoas olham só venda, venda, venda. E esquece do que você acabou de dizer. Você falou uma coisa importantíssima. O que paga a conta é dinheiro. Se você vender 100 mil, mas tiver a sua despesa toda ajustadinha ali, tudo certinho, sobrou 15. Eu vendi 100 mil, depois que eu paguei tudo, inclusive tirei meu prolabore, sobrou 15 mil, 10 mil, 12 mil. Né? Alguém vai chegar e falar assim, não conheço. Já vi algumas pessoas dizendo que não tem farmácia no Brasil que não dá 20% de lucro. Eu tenho farmácia associada à rede Melhor Compra que deixa 25% de lucro líquido. Vai depender do perfil do negócio que o cara quer ter. Isso aí. Né? O que define isso aí e como que ele blinda esse lucro. Então, assim, é importante isso também, né? Olhar não só o faturamento, mas olhar o resultado. Ter certeza, eu faturei 100 mil, mas entrou 100 mil na minha conta? Aí, Adão, é uma coisa que dono de farmácia precisa aprender a fazer. É determinar um plano de contas padrão. O que é um plano de contas padrão? Um quadro com as despesas e receitas do seu negócio. E o que a gente está falando de despesa é determinar ali a categorização dessas despesas. Por quê? Adão, tem muita gente que tem ponto próprio, não lança aluguel. Não, mas não estou pagando aluguel. Tá. Você está pagando aluguel porque se esse ponto seu estiver sendo ocupado por outro imóvel, por outra empresa, essa empresa estaria pagando aluguel para você e você está perdendo dinheiro de aluguel. Muita gente não computa despesa com perda de estoque. Você conhece alguma empresa que tem perda de estoque zero? Não. Eu nunca ouvi falar na minha vida de uma farmácia, nem a melhor farmácia do mundo tem perda de estoque zero. Nem grande rede. Né? Então você tem que aprender a lançar isso lá no seu plano de contas como despesa fixa. Farmácia não lança provisão de RH, férias, 13º, rescisões como despesa fixa. Então, Adão, isso vai gerando um falso resultado. Além do empresário, muitas vezes, não medir o resultado dele, na maior parte das vezes, o que a gente já percebeu? O empresário ele enxerga o lucro dele com uma margem de erro superior a 20%, 30%. Por quê? Porque ele faz, às vezes, um plano de contas improvisado, ou seja, um quadro de despesas improvisado. E isso te dá um falso resultado. Sim. E aquela história, né? Tem um ditado que fala, pior que estar no caminho errado é estar no caminho errado tendo a certeza que está no caminho certo. A informação errada é pior do que não ter informação. Exatamente. Por isso que é importante os indicadores. E aí eu vejo que as pessoas usam como indicadores, primeiro deles, o faturamento é um indicador, né? Quanto que eu faturo, só que ele esquece de olhar, e aí ele tem o outro indicador que ele tem, e as pessoas falam muito disso, né? Ticket médio. Eles usam muito o ticket médio, utilizam muito o indicador de venda ali por balconista. A gente está em diversos grupos juntos aí, a gente vê o pessoal comentando lá. Só que os principais indicadores realmente, eles não usam, que você acabou de citar aqui. Você quer ver um exemplo? Dá uma dica para o pessoal aí que está nos assistindo. Quantos dos empresários, eu vou fazer essa pergunta para você, quantas vezes terminou um mês e você foi lá e olhou quanto que você vendeu e quanto foi que você teve de receita financeira? A maior parte das farmácias não fazem isso, Adão.
Então, olha só. Olhe, venda e receita. Quanto que você vendeu? Ah, eu vendi 100 mil. Mas quanto entrou em dinheiro nas suas contas bancárias e nos caixas da sua empresa entre o dia 1º e o último dia do mês? Meu amigo e minha amiga, quando você começar a olhar isso daí, você vai assustar. Porque, Adão, 95% das farmácias de pequeno e médio porte no Brasil apresentam uma diferença entre venda e receita superior a 4, 5, 6%. Então, O que é muito alto. e é muito alto. E tem dono de farmácia que não entende isso. E a armadilha do faturamento está exatamente aí. Quando uma farmácia não tem controle, quanto maior é o faturamento dela, maior é a diferença entre receita e venda. E aí ele não vê o resultado de tanta venda se refletir lá na conta bancária. E aí esse é o empresário que começa a coçar a cabeça e ficar desesperado. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Exato. Porque ele não sabe para onde está indo o dinheiro. Além de não saber, aí vem aquilo que você falou no início aqui. Ele também não tem um fluxo de caixa para suportar tudo isso, porque esse desequilíbrio aqui, que muitas das vezes pode estar em diversos fatores, nós vamos falar mais para frente, faz com que ele precise ter mais dinheiro no caixa para pagar as despesas. E aí ele fica olhando o seguinte, desesperado. Minha venda caiu 10% em relação ao mês passado. Primeiro que eu não olho venda em relação ao mês anterior, eu olho venda em relação ao mesmo período do ano anterior. Porque a gente tem que olhar a sazonalidade. Nós temos sazonalidades que interferem nisso, né? Sim. Você saiu de uma alta temporada para uma baixa temporada. É evidente que você, ou vice-versa, você não pode comparar necessariamente com o mês anterior, né? Exato. É a mesma coisa pegar o segundo semestre e comparar com o primeiro. Primeiro Exato. semestre a gente tem pré-alta, a gente tem o inverno, que é o nosso Natal. No segundo semestre, o mercado cresce, mas cresce menos do que o primeiro semestre, mas ele perde uma grande oportunidade de olhar, por exemplo, o verão, que é o que vai fazer movimentar a farmácia. Então ele não se prepara com protetor solar, bloqueador solar, ele não tem uma linha de dermo forte, porque ele imagina que tudo aquilo é caro, que aquilo não vende, e aí vem as crenças limitantes, e aí ele enche-se de crença limitante pensando, este produto não vende. Aí eu fui conversar com alguém sobre, nós estamos com a campanha chamada Melhor Verão, e aí fui conversar com um associado e ele falou assim, cara, o meu público aqui é classe C. Eu falei, beleza, eu estou com os dados aqui, e o Cado começou dizendo que a gente tem que olhar dados, tá, pessoal? Eu estou com os dados aqui que mostram que essa linha de produtos tem um consumo na sua região de 370 milhões. Desculpa, 370 mil reais aí dentro do seu BRIC. Então o seu BRIC é classe C, mas 370 mil reais é consumido aí. Agora, você já teve o produto na prateleira? Não. Então não vende mesmo. Não dá para vender o que você não tem. E através de um produto você perdeu outros, né? Então, pensar nos indicadores, pensar nos dados, né? Dados de mercado, e aí a gente está falando aqui de IQVIA, de Close-Up, a Rede Melhor Compra tem um BI onde eu consigo ver o selinho, o sellout desse associado, mas também consigo ver o sellout dos demais que estão ali naquele BRIC, olhar para esses indicadores, o que está acontecendo, o que está vendendo. Eu vejo não só em valor, posso olhar em valor de compra, posso olhar em valor de venda, posso olhar em unidade. O que está vendendo? O que é curva A aqui no meu BRIC? Então eu descobri um negócio sensacional. Nós estávamos fazendo olhando esses indicadores, descobri que um dos produtos mais vendidos da L'Oréal é um óleo de cabelo lá, que eu não me lembro o nome agora, mas o negócio é um veneno para vender. Vende mais que qualquer coisa no Brasil todo. Aí você vai olhar e fala assim, cara, um olhinho desse tamanhozinho assim, pequenininho, que deixa um valor agregado de dinheiro no caixa muito alto, vende muito, e a maior parte das drogarias não tem, porque o cara tem a crença limitante seguinte, não sai. Somos o segundo maior mercado de beleza infantil do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos em matéria de produto de beleza infantil. Observa o que a farmácia de hoje explora de produtos de beleza infantil, Adão. Quase não tem. Quase não tem. Quase não tem nada. Ele é muito bom em fralda e leite. E quando tem, que atenção é dada a esse produto lá no PDV?
Que estratégias de merchandising são utilizadas para criar atratividade com esse produto lá no PDV? A gente vê que poucas farmácias têm uma área de beleza infantil atrativa. Quando eu digo atrativa, a tal ponto até de determinar, de criar até um ambiente ali, porque a gente tem um ambiente hoje de loja dentro de loja, né? Sim. Por menor que a sua farmácia seja, você pode, com a devida criatividade e assessoria, você conseguir chamar a atenção desses produtos ali. E muita farmácia está perdendo uma oportunidade fantástica. E a gente está falando aqui de produtos de alta rentabilidade. São produtos que você não tem que queimar preço, porque são produtos de emoção. Exato. Produto para criança. Ninguém quer comprar produto ruim para criança. Então a oportunidade está aí para quem quiser explorar. É por isso que a linha de pet shop cresce muito em farmácia, porque o cara que tem um pet, ele substituiu o filho. Ou ele não tem filho, ele tem um pet, ou os filhos já casaram e ele colocou um pet porque ele não quer viver só ele e a esposa. Exato. E aí ele quer tratar bem o bichinho. E tá tudo certo, não tô falando aqui de forma com demérito, não. E aí você chega na farmácia, tem shampoozinho, tem perfume, tem vitamina. Sim. E o dono da drogaria independente, pequeno ou médio, ele está perdendo essa oportunidade porque ele não consegue enxergar isso, porque ele não está atrelado aos dados. Exatamente. Então, pensar nos dados para fazer a gestão da farmácia, até mesmo para vender mais, porque não é só vender mais, eu vou vender mais, mas vender mais o quê? Ao vender mais de pirona a R$ 4,90, R$ 3,90 o frasco de 20 ml, e quanto que isso está deixando no meu caixa? Olha só uma coisa engraçada, né? Como a gente tem um mercado altamente concorrido, e a gente sabe que a concorrência vai desde as pequenas farmácias, com as próprias pequenas farmácias, mas um medo muito maior das pequenas em relação à grande rede, existe uma questão que sempre preocupa o dono de farmácia: precificação. Uhum. Eu acredito, Adão, que a maior parte dos clientes que hoje chegam até o Bula, a maior parte, a principal dor que eles relatam é precificação. Você deve ter observado isso também. Mas é interessante. Por que ele fala que é precificação? Porque o objetivo sempre é aumentar a venda, né? Eu preciso precificar melhor para aumentar a venda. Mas, Adão, a maior parte chega até a nós com estoque abaixo do ideal, com um mix de produto errado, e ele tem convicção que o problema dele é precificação. Agora, o que acontece numa farmácia que a gente tenta implantar uma precificação? Porque a moda agora é falar que a precificação é inteligente, né? Tá bom, a gente vai tentar fazer uma precificação inteligente e a farmácia não tem estoque e nem tem diversidade de sortimento necessária para se implantar uma precificação inteligente. Aí eu brinco com o cara: sua precificação vai deixar de ser inteligente, vai passar a ser uma precificação burra. Porque você vai gastar tempo, dinheiro e energia para tentar implantar um processo de precificação numa farmácia que está com estoque errado e está com mix de produto pobre, errado, pobre. Né? Você não tem margem para fazer uma estratégia de percepção, né? Faixas de preço ali na precificação da farmácia. Então, cara, mas aí muito dono de farmácia vai pensar assim: Adão, Cadre, mas isso é complicado demais. Deus me livre, eu vou largar a farmácia, né? Isso é complicado. Não é. Não é. Você só tem que estudar. Você só tem que se aprofundar. Você tem que começar a sentir gosto. E sair ali do seu operacional e começar a entender que o seu papel para fazer seu negócio ganhar dinheiro é estar lá no estratégico. Você tem que parar de ser o balconista da sua farmácia. Você tem que parar de ser o gerente da sua farmácia. Você tem que ocupar seu lugar de obrigatório, que é o estratégico do seu negócio. Tem muito empresário que não cresce mais, ele estagnou. Você pode ver que ele atinge um pico de faturamento e ele se limita a acreditar que esse pico de faturamento se deve a quê? A saturação de mercado, né? O mercado já está saturado, ali não tem como crescer mais. E aí você começa a ver: esse cara não está no digital. E esse cara quer estar no digital, Adão, e nem a entrega ali no bairro da farmácia dele, ele está fazendo direito. Né? Então, assim, falta propósito, falta organização e falta processos e protocolos para que ele possa, então, fazer tudo isso que a gente está falando aqui.
que às vezes ele reclama que é muita carga de trabalho, mas ele não entende que é possível fazer com organização, com planejamento, com foco, disciplina. É uma coisa prática e é hábito, né? Então, assim, resumindo, pessoal, o que o Cado falou é a primeira coisa. E eu achei interessante que ele disse o seguinte, que a gente, quando é pequeno, a gente geralmente olha para o vizinho. Os dados que a gente tem é os dados do vizinho. Você fica preocupado. Como é que aquele vizinho... E olha, e tá muito fresco. Eu tive num associado um dia desse, e ele falou comigo assim, mas fulano compra o desodorante Dove melhor que eu porque ele tem 6 drogarias. Eu falei, beleza. Ele faz 6 pedidos diferentes, porque ele tem 6 CNPJ diferentes. Ele não consegue comprar em um único local. Já começa por aí. Tá cheio de dono de drogaria que tem 5 drogarias, 3 drogarias, 4 drogarias, 10 drogarias. Quando você chega perto dele, vai conversar com ele, ele não tem CNPJ contínuo. Então ele não é uma rede, ele compra independente em cada loja. Isso tira o poder de compra dele. Ele é grande, mas na hora de comprar, ele tem que comprar 100 caixinhas nessa, 100 nessa, 200 naquela, porque ele não consegue fazer uma compra centralizada. Isso tira o poder de compra dele. Mas o meu dado que eu estou olhando é o meu vizinho, meu concorrente, pequeno. Estou com medo do grande, mas eu olho para o meu pequeno, eu não olho para o grande. Eu não olho o mix que o grande tem. Aí eu entro em guerra de preço, não com o grande, porque o grande não pode fazer guerra de preço, porque o custo dele é alto. Eu entro em guerra de preço com o pequeno. E aí eu chego no cadre, ou chego numa rede associativista, ou fico fora de qualquer coisa, só reclamando de tudo. A culpa é do meu vizinho que compra carga roubada, a culpa é da grande rede que ganha um caminhão de dinheiro da indústria para vender, e eu sou um pobre coitado que estou aqui me lascando todo, o governo só me tributa, só faz isso, aquilo, outro, sendo que tudo isso aqui está acontecendo para todo mundo, e cada um trata diferente. Então o que o cadre está propondo é: assuma o seu papel de empreendedor, vá para o seu escritório, comece a estudar de bruços sobre os dados, analise os dados, o que vende na minha região, quanto vende, qual que é o preço médio que é praticado, qual que é o preço mais baixo que é praticado, o que é produto gerador de tráfego, o que é produto gerador de renda, o que é da angústia, o que é da emoção. E vamos fazer uma precificação assertiva. Tem dificuldade, aí é outra história. Eu entendi tudo, mas não consigo aplicar. Né? Aí é outra história. Mas a primeira coisa que você precisa ter é conscientização. Aqui em Minas a gente tem um ditado que a gente fala assim: Dom Covim, Dom Cotô, pouco eu vou. De onde eu estou vindo até aqui, eu era uma pessoa. Onde eu quero chegar? Eu quero ter uma drogaria. E você falou uma coisa importante, que as pessoas acham que o mercado... eu tenho uma farmácia de 100 metros quadrados, ela vende 500 mil, cara, dá para vender mais um pouco? Cara, talvez até dê. Você já pensou em abrir uma segunda loja? Porque o que a grande rede faz? Ela faz ocupação de espaço. Não tem 2 mercados, então ela rouba um montinho. Vou roubar a frase de um amigo meu aqui, que ele fala, do João Collen, ele fala que no mercado você rouba um montinho. O cara fala assim: agosto foi o mês ruim, cadre. Foi? Foi. Beleza. O cara que tomou anticoncepcional, a mulher que tomou anticoncepcional, ela continuou tomando anticoncepcional. O camarada que tem problema de pressão, ele não parou de tomar o antipertensivo. O que está com diabetes continua tomando lá sua glibenclamida, sua metformina e não para. Exato. Se ele não foi na sua farmácia, ele foi em qual? Ele foi em algum outro lugar. Algum outro lugar. Então significa que você está dividindo a fatia da sua pizza com o outro. E aí, remete aquele livro de administração, Quem Mexeu no Meu Queixo. É isso. Lembra? Aí. Tão clássico, mas tão real nos dias de hoje. Tem um punhado de pessoas perdendo uma fatia da pizza, um pedacinho do queijo. Por quê? Porque outras pessoas estão fazendo o dever de casa, que é análise de dados. E nós vamos falar de outros assuntos aqui, pessoal, mas isso talvez seja um dos assuntos mais importantes, que é analisar os dados, é entender. Não é simplesmente, eu preciso ir para Belo Horizonte agora, sai de Patim, daqui a BH são 215 quilômetros. Tem gasolina suficiente ou tem que passar no posto? Eu já fiz a revisão do carro ou não preciso? O pneu está calibrado, tá alinhado certinho, ou tem que mandar fazer um alinhamento, tem que fazer uma revisão no carro? Como é que tá os painéis ali? Eu consigo fazer toda a medição? Aconteceu alguma coisa? Eu viajo muito de carro, eu tenho um grupo aqui que chama BR-381.
Na BR-381, que liga Ipatinga a São Paulo, essa semana, na segunda-feira, só carreta tombaram mais de 5. Colisão frontal ou traseira aconteceu pelo menos umas 40. Óbito teve pelo menos uns 5. Então, assim, você fica de olho. Minha mulher fala assim, por que você segue? Eu falei, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso me deslocar, eu preciso entender qual rota é a melhor para mim. Eu estou disposto a parar na beira do caminho, dormir e esperar o outro dia, ou eu preciso realmente chegar e tem que tomar uma nova rota. Já conhece o portal do PBM? Nele você encontra tudo sobre os medicamentos, seus descontos e regras. E se a sua farmácia ainda não possui os programas implantados, a equipe do portal está pronta para ajudar. Portal do PBM, o maior portal sobre PBMs do Brasil. Adão, e ainda vem uma questão muito legal. O que é mais fácil, mudar a rota de um transatlântico ou mudar a rota de uma pequena lancha? Mudar a rota de uma pequena lancha. Então, aliás, ela anda até mais rápido, né? Anda muito mais. Então, às vezes, muito empresário cria vê a grande rede como um bicho-papão, mas a gente tem que entender que uma grande empresa, assim como ela tem grandes vantagens por ser uma grande empresa, ela também tem uma desvantagem, que é conseguir mudar a sua rota, mudar o curso daquilo que ela está fazendo, de uma forma muito mais lenta que um pequeno tem condições de fazer. Sim. Então, esse é um mercado de quem toma decisões mais rápidas, de quem toma decisões, às vezes, com maior velocidade. E o empresário, quando ele entende isso, ele vai ver que não importa o tamanho da concorrência que ele enfrenta, ele pode ter sucesso. Farmácia ainda é um negócio maravilhoso. Eu estive olhando dados do IBGE, das empresas, e também um dado da Nielsen, quais que são os setores mais rentáveis de todos os varejos. Quem que é o líder? Farmácia. Você vai olhar entre restaurante, posto de combustível, loja de imóveis eletrodomésticos, supermercados, a gente está lá no topo de rentabilidade. Então, por mais que ainda tenha dono de farmácia que reclame que o mercado ficou mais concorrido, meu amigo e minha amiga, vai olhar posto de combustível, supermercado e outros setores, nós ainda somos o top em rentabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, só existe um monte de farmácia no Brasil, que tem muita gente, que quase todo mundo está com mix errado. Sim. Olha, é tão difícil. Se você tem um grande supermercado, hipermercado lá na sua região, para abrir um outro, ele vai abrir para concorrer aí o que vai contar o diferencial competitivo. Em farmácia, a gente nem fala diferencial competitivo, porque o cara não tem um mix ideal. Aí vem a grande rede, o cara fala assim, como é que... mas aqui eu não vendia, como é que a grande rede vende? Porque ela tem muito dinheiro, porque estão dando produto para ela. Não é. É porque o cara chega e olha o mix adequado para aquele local. Então, se eu tiver um mix certinho, eu vou ter a venda que eu preciso. Já existem estudos, isso depois a gente pode falar, que mostra a correlação muito próxima entre a diversidade de sortimento e o faturamento da farmácia. Então, a gente consegue ver, de acordo com a quantidade de SKUs que um sortimento tem, qual que é o faturamento que essa farmácia consegue girar. Então, a gente vê, por exemplo, Adão, eu não tenho aqui o número certinho, mas uma farmácia com 3.000, 3.200, 3.500 SKU, faturamento médio, R$65 mil. Sim. Você vai para 5.000, 5.200, 5.600 SKU, faturamento médio, 150, 160 mil reais. E assim sucessivamente. Então, isso mostra, inclusive, a correlação entre diversidade de sortimento. A Equivia tem esses estudos, a Close-Up tem esses estudos, né? Então, claramente mostra para a gente a correlação. Então, isso é importante para que o colega consiga entender que, às vezes, ele vai gastar dinheiro com publicidade, com precificação, né? Vai lá, vai colocar carro de som, vai fazer encarte, mas, meu amigo, seu faturamento não vai subir, porque você tem uma limitação de mix de produto no seu negócio. E a limitação até mesmo em quantidade, porque às vezes ele coloca o produto, faz uma oferta e o cliente chega e 3 dias acabou.
E aí, para fazer a recompra, para ter os mesmos preços, é difícil. Então, ter o produto e ter o produto na quantidade certa, nem a mais nem a menos, é importante. Fundamental. É muito Você quer ver um exemplo, Adão? Me permita colocar uma situação aqui. Sim, A gente tem que tomar cuidado, porque, claro, a quantidade de SKU é um parâmetro para eu medir a diversidade de sortimento? Sim, sem sombra de dúvida. sim. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma situação de olhar só a quantidade de SKU. Por quê? Às vezes a farmácia está com 3 marcas de laboratório vamos lá, pega de um diclofenaco sódico 50 miligramas, 30 comprimidos. E ele passa a trabalhar com 8 marcas. Quer dizer, ele saiu de 3 marcas para 8, mas da mesma mesma- apresentação de diclofenaco sódico. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, teoricamente, se a gente olhar a quantidade de SKU, você vai falar assim, diversificou o sortimento. Não diversificou o sortimento. E aí tem dono de farmácia que ainda acredita que ele precisa ter todas as marcas de diclofenaco, sódico, 50 miligramas, 30 comprimido, para atender a procura do cliente. E eu falo, se isso está acontecendo na sua farmácia, gente, me desculpe até o termo forte que eu vou usar, mas significa que o time está sendo incompetente na hora de vender esse produto para o cliente. Não está exercendo autoridade e credibilidade de mostrar para o cliente que aquela marca que você tem é uma marca de qualidade, é uma marca de credibilidade. Eu sempre digo que o bom balconista, o bom farmacêutico, né, o bom Sim. atendente, ele exerce a autoridade, ele consegue vender o que tem. E tem muita gente que não está conseguindo nem a competência de fazer isso ali no balcão de uma farmácia. Infelizmente, essa é uma grande realidade que a gente vive hoje. E eu ouço toda hora alguém falar assim, eu não tenho mão de obra. Porque eu não tenho funcionário adequado. Porque o meu farmacêutico... Gente, se não tem, eu tenho que formar. Não tem outra. Isso. No passado tinha. Você acha que... Como é que foram feitos os balconistas e os farmacêuticos do passado? Todos foram formados. Formado, Você treinamento, tinha que ir no treinamento. balcão ali, treinar, olhar onde que... E antigamente, o medicamento ficava ordem de laboratório, né? Você tinha lá o axê, a ordem alfabética dentro do axê. E você tinha que saber qual que era o produto, a fórmula do produto, e nem existia genérico. Para que ele servia? Posologia. Ou seja, o cara pegava a bula e lia a bula. Adão, a gente tem hoje um negocinho aqui, ó, chamado smartphone. Coloca esse smartphone num tripézinho, faz uma novelinha de atendimento lá na farmácia com seus balconistas, filma ele, filma ela, bota para assistir depois, bota para assistir e fala assim, você se achou convincente? Você compraria de você mesmo, agora que você está assistindo, você aqui? É um exercício simples. O que isso custa? Nada. 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 Mas a gente prefere o quê? Reclamar que a mão de obra está difícil. Como se só o nosso setor vivesse esse problema de mão de obra escassa e qualificada. Gente, e no final das contas, você vai mudar de atividade? Não. Você vai fazer outra coisa? Não vai. Então você tem que trabalhar com o que tem, mas tem que entender que os tempos são outros. Mas algumas coisas nunca mudam. Treinar, treinar, treinar e treinar. Um time de futebol não ganha partida só porque tem os melhores jogadores. Você tem que ter uma combinação de melhores jogadores, mas tem que ter treinamento e tem que ter estrutura para fazer isso. Em 1990, eu estava vendo um vídeo outro dia, em 1990, quando você tinha um pit stop na Fórmula 1, era uma eternidade. O treinamento da equipe ficou tão ágil que hoje os caras fazem um pit stop, abastecem o carro, trocam as rodas do carro na fração de menos de 1 minuto. Segundos. Segundos. Hoje se faz com 2,8 segundos, 2,4 segundos. Eu vi esse vídeo também, né? É um negócio assim Se você absurdo. olha lá, e olha que era o quê? 4 segundos, 8 segundos, 12, né? 12 segundos, hoje já caindo aí para 2. O carro para, pá, tá lá. É rápido. Rápido. Processo, treinamento e tecnologia. É indispensável no negócio. Então, vocês viram aqui, nós estamos falando, pessoal, e assim, é importante você anotar tudo isso aí, até mesmo para fazer uma avaliação. Eu sempre falo que antes da gente fazer qualquer coisa na vida,
Ah, eu vou contratar o Instituto Bula, eu vou entrar para a Rede Melhor Compra, ou vou para um associativismo, não importa. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quais são os meus problemas? Faz uma análise, diagnóstico. Segundo, planejamento. Terceira, execução. Vou voltar à viagem de novo. Eu quero viajar. Não quer ter trabalho, muitas vezes. Tem gente que não quer ter trabalho. Tem gente que prefere reclamar, Adão, né? Ah, mas é muito processo para fazer. Ah, é muito... Por isso que se tem uma coisa que eu nunca prometi, foi facilidade quando a gente está falando de gestão. Uhum. Cara, eu ainda não conheci nada que dá dinheiro e não dá trabalho. Se você conhecer, me avisa, Adão. Eu não conheci nada até agora que dá dinheiro e não dá trabalho. Eu vou fazer uma analogia esdrúxula, bem ruim mesmo. Mas olha só, roubar não é um negócio legal, certo? Já pensou num negócio que dá mais trabalho que roubar? Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer outra aqui. Uhum. Crime organizado. Já viu quando o pessoal aí vê ali uma matéria no jornal, né? Uhum. Ah, desbarataram aí uma quadrilha, né, do crime organizado. Quer dizer, até o crime é organizado. É organizado. Você já viu? Os caras pegam lá planilha. Exato. Planilha. O cara vende droga, ele tem gestão daquilo tudo. Aí, Qual a quantidade que tá com fulano, com ciclano, com bertano, né? O cara controla tudo. tudo. Você vai ter... Então eu brinco, até o crime é organizado. Tem farmácia que você vai lá, a farmácia não tem um relatório, não tem uma informação relevante para tomada de decisão. Você chega perto eu já cheguei perto de associado, falei com ele um dia assim, qual que é o seu Prolabore? Ele falou, Pro o quê? Prolabore. O que é isso? Quanto você recebe? Uai, eu comprei um carro, botei o boleto aqui para pagar. Eu preciso fazer uma compra, minha mulher vai no verdura ali, pega R$100 no caixa e vai lá e compra. Cara, você não tem salário? Mas não tem nada que aguenta um desse, não, porque a empresa tem que pagar a conta dela, ainda tem que pagar as suas contas. Você tem que viver, pagar as suas contas. Adão, isso é tão grave que eu vou até te dar uma estatística aqui, tá? Hoje, a cada 10 farmácias que hoje entram para um processo de consultoria conosco, pelo menos 7, olha o que acontece. Você pergunta para o dono ou para a dona da farmácia, quanto que é a sua retirada? Ah, não, eu tiro pouquinho, né? Sou humilde, eu tiro pouquinho. Não, mas eu quero saber quanto que é a sua retirada. Ah, eu não tiro mais do que 5 mil, não. Aquele que fala que tira 5 mil, quando a gente vai analisar, sabe quanto tá dando? 15. 17, 18. Porque 5 ele tira depois dele pagou toda a conta dele, ele vai lá e arranca 5 mil. Aquele que fala que só tá tirando 10, 12, tá tirando 25 mil, 28 mil. Adão, quase sempre, isso é praticamente uma rotina, quase sempre o valor que ela declara, que o dono declara que está tirando, na verdade é um valor 3 vezes maior. E ele não sabe, não tem a correta noção disso. Tudo porque ele não olha os indicadores. Mistura de CPF e CNPJ. Pessoal, não misture CPF com CNPJ. Isso é o famoso PF-PJ, né? Misturar pessoa física com pessoa jurídica. O que ainda é muito comum? As farmácias misturarem movimentação de dinheiro da conta pessoal na conta jurídica e vice-versa. Ela já não consegue mais separar o que é despesa da empresa, o que é despesa da pessoa física. Isso é uma das coisas mais graves que ainda acontece. E eu vou mais além. Não pensa que isso está acontecendo só em farmacinha que vende 60, 80, Não. 100 mil reais, não. Eu conheço rede com 7, 8, 12 lojas que você não sabe como que o dono chegou a esse nível bagunçado do jeito que chegou. Cara, é um negócio assim, quando a gente conta parece que é até mentira. Você olha e fala assim, não acredito que isso ainda acontece. Bom, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Pessoal, esse episódio nós vamos dividi-lo. Então, você que está nos assistindo, nós temos muita coisa para falar com o Cadre. Então, ele vai ser dividido em partes, né? Então, nós vamos ter a primeira parte, depois vamos ter a segunda. E
bem provável que uma terceira parte também, porque nós temos muita coisa para explorar, afinal de contas, não é todo dia que a gente consegue tirar o Cadre da rota dele aí e trazê-lo aqui. Eu tive a grata felicidade de tê-lo aqui conosco, né? Ele até falou que já tinha bastante tempo que eu vinha chamando, mas eu sei que ele não veio antes por conta da rota, agendas. Então, graças a Deus, surgiu uma vaguinha na agenda dele, nós trouxemos ele rapidamente aqui. Ele veio realmente só para gravar e já chegou, já está indo também. Mas vamos lá. Bom, tá cedo, temos bastante tempo ainda. Cadre, então já que nós falamos que a primeira coisa que o pessoal precisa fazer é ter os dados na mão, é entender, olhar esses dados, então fazer análise de dados, e quando a gente fala de análise de dados, nós temos os indicadores, e eu tenho os indicadores internos e externos, né? Então é importante olhar tanto o interno quanto o externo. O externo vai me mostrar quanto que o varejo cresce, o que vende naquela localidade, qual o produto, e aí se a gente pegar, por exemplo, eu gosto muito de, já para simplificar, pegar o que a Kilvia faz, lá ele tem lá 12 categorias, né? Ou subcategorias, ele vai lá e tem o RX promovido, RX trade, RX genérico, o MIP promovido, o MIP genérico e o MIP trade, o NTR, que são os nutricionais, o OTC, o PEC e o PAC, higiene pessoal e cuidados ao paciente. Bom, dentro disso aqui, quando eu pego tudo isso aqui, eu estou olhando no externo. Vou compor o mix da minha farmácia, olhando o que está, cuidados ao paciente, por exemplo, o que está vendendo naquela região. Você chega em drogaria que está cheio de cadeira de roda, e outra drogaria você chega e não tem uma muleta. Isso é tudo à base de estudo. A grande rede, ela estuda. Então, você pode observar que tem uns que tem mais, outros que tem menos, porque não vai depender do público idoso que está ali, da quantidade de pessoas idosas. Então, por outro lado, você também tem que ter o estudo de geomarketing, olhando ali perfil populacional, faixa etária, arquétipos, olhando o quanto o cara ganha realmente, qual que é o gasto em medicamento, o gasto em perfumaria naquela região, dentro de um raio pré-estabelecido também, porque não adianta fazer um negócio, tem gente que chega e pede um raio de 2.000 km², você tá doido? Quem que anda 2.000 km² hoje? 2 km? Ninguém anda 2 km mais a pé não, gente, você anda de carro, a pé não, né? A não ser interior do Brasil. Do outro lado, eu olho meus indicadores internos. Falando em indicadores internos, eu, por exemplo, gosto muito de usar a nomenclatura que você desenvolveu, que é o DLP e o DFC. O DFC praticamente todo mundo já utiliza, inclusive contábil. Mas o DLP é uma transformação do DRE, né? Isso. Algo mais gerencial, né? Principalmente para o cara que é pequeno, né? Porque o grande está acostumado lá com EBITDA, né? Alguns chamam de EBITDA, não importa. Mas dentro do DLP fica mais fácil de fazê-lo. Exato. Olhando esses indicadores dentro do DLP, eu lembro que você sempre diz o seguinte, que o que quebra uma farmácia é o DDC, o desconto, despesa e CMV. Pode ser um dos três, pode ser 2 dos 3 ou pode ser os 3. Dentro desses indicadores, o indicador de desconto, venda bruta, porque nossa farmácia tem um preço máximo consumidor, as pessoas tendem a dizer que, não sei por que o governo tem um preço máximo consumidor e fica desdenhando, mas ele é muito importante ainda. Está correto? Adão, não só correto, como necessário. Eu vejo que as farmácias ainda têm dificuldade de entender que o PMC e o preço fábrica são balizadores para a gente. Mesmo que a gente saiba que a gente não compra nada pelo PF, que é o preço fábrica, e não venda nada praticamente hoje pelo PMC, né? Sim. Então, o que acontece? Mas ele se torna um indicador
para a gente avaliar o grau de competitividade do nosso negócio em relação a outros. Que é o que a Iquívia faz, a Close-Up faz. Sim. Vocês podem olhar lá, quem acompanha, né, os indicadores da Iquívia e da Close-Up, o que eles trazem para a gente? Faturamento do mercado com desconto e sem desconto. Quando ele está falando com desconto e sem desconto, ele está se referindo a quê? PMC, no caso dos medicamentos. Sim. Porque isso é um balizador. Então, os donos de farmácia têm que tomar um cuidado, que uma coisa é eu querer informar para o meu cliente, olha, Adão, esse medicamento aqui custa R$ 86,50, mas você que é nosso cliente fiel, né? Você que tem o CPF cadastrado aqui conosco, você vai ganhar um desconto e vai pagar apenas R$ 54,80 nesse produto. Olha, Adão, você acabou de economizar tantos reais, não é verdade? Exato. Então, isso é legal? É legal. Tem dono de farmácia que acha que isso já está banalizado, né? Que isso não gera hoje nenhum benefício ali no ato da venda para o cliente, né? Eu discordo. A gente sabe que hoje em muitas regiões isso ainda funciona, mas tem colega que ainda não entendeu que uma coisa é a forma de informar o desconto para o cliente, que é falar, olha, esse produto custa X, você vai pagar Y. Outra coisa é como isso estará cadastrado lá no meu sistema de vendas. Uhum. Então, por mais que você discorde, né, dessa precificação nos medicamentos, que é baseada no desconto sobre o PMC, o que está em jogo aqui não é apenas a forma de informar o desconto para o cliente. O que está em jogo aqui é você ter um indicador que é o seu balizador de competitividade, para eu entender se a sua farmácia está mais ou menos competitiva em relação à grande rede, em relação aos pequenos que estão em volta de você. Quando você ignora essa questão do PMC, você está perdendo um importante balizador de competitividade, que vai me mostrar qual é o grau de concorrência. Tanto que tem lá as tabelas de precificação, não é? Que traz as faixas de concorrência. Como é que eu crio faixas de concorrência? Entendendo o grau de competitividade que eu tenho ali na minha região. E é exatamente conhecendo o PMC que eu vou chegar a isso. Exato. E aí, eu sei se eu estou dando muito desconto ou pouco desconto. Exato. Da mesma forma o PF, né? Porque tem muita drogaria que não olha qual que é a média de desconto que ela recebe. Exato. Ele fixa muito o desconto. Se você chegar, ele fala assim, porque eu sou muito bom, eu sei de qual aqui agora, se precisar de comprar, eu sei quanto custa uma sildenafila, uma losartana, um glibenclamida, um metformina, talvez mais uns 10 produtos aqui do Farmácia Popular, mas ele não sabe quanto custa um Ozempic. Não. Ele também não sabe quanto que esse Ozempic está deixando no caixa dele. Adão, e pior ainda, até você entrou num assunto bacana, 95% das farmácias não sabem, elas não têm indicador para mostrar se elas pioraram ou melhoraram no decorrer dos meses o seu processo de compra, a sua eficiência no comprar. Uhum. Justamente porque ignora o balizador. Então você falou uma coisa muito legal. Você chega num dono de farmácia agora, ele sabe te falar, mas eu comprei aqui o omeprazol por tanto, o esomeprazol, a tadalafila, a losartana, o captopril. Mas você pergunta para ele o seguinte, mas e na média? Em quanto você melhorou sua competitividade na compra? Sua negociação na compra? Ele não sabe te responder. Porque ele não sabe fazer nem média ponderada. Uhum. Meu amigo, de que adianta você saber quanto que você pagou no omeprazol, no esomeprazol, na tadalafila, na losartana, no captopril? Se a hora que eu te perguntar, e em quantos por cento você melhorou a sua compra no genérico, no similar bonificado, lá nos RX? Quantos por cento? Se você não souber me responder isso daí, ele não sabe. Você não consegue me dar o resultado que você está tendo. Sim. Tá cheio de dono de farmácia que vem para a rede e quando você que está nos assistindo, que já é associado ou Melhor Compra ou qualquer outra rede, ou mesmo que não é, a maior parte das pessoas, a primeira coisa que ele quer é o seguinte, é saber, eu vou comprar mais barato? Ele fica nessa sandice, mas ele não sabe o quão barato ele já compra.
Ele não tem essa noção. Não tem. Não tem essa noção. Não tem. Porque ele acha que existe um negocinho. Não estou dizendo que não faz a diferença, tá, pessoal? Nós temos condições comerciais super agressivas. Agora, nós estamos com condição comercial agressiva, tanto na parte de medicamento, quanto na parte de perfumaria. Isso te deixa competitivo. Isso te deixa mais competitivo. É muito bom para você melhorar suas margens. Mas você precisa saber o quanto você é competitivo hoje, para você depois balizar e olhar e falar assim, eu vim para a rede e o meu desconto melhorou em tantos por cento. Exato. Porque as pessoas têm uma mania de chegar na rede associativista e falar assim, antes eu comprava esse copo aqui por R$10. Aí eu vim para a rede e comecei a comprar por 8. Passa 6 meses, ele olha e fala assim, não, eu compro esse copo aqui por 8. Ele esquece que ele compra por 8 porque a rede foi lá e bancou não o desconto, né, mas juntou a força da coletividade, fez com que ele comprasse por 8. Aí ele acha que ele, assim, hoje sim, posso sair. Eu não estou dizendo que você tem que ficar eternamente numa rede associativista, não é isso. Mas, vamos ser sinceros, antes de associar, você era 1. Hoje você é 700. Adão, e pior ainda, o cidadão não sabe qual a representatividade de um produto em relação ao seu faturamento. Então, às vezes, ele está perdendo o dia inteirinho fazendo leilão com fornecedores, tentando arrancar um desconto de 30 centavos, de 40 centavos, num produto que tem 0,02% de participação no faturamento da farmácia. Quer dizer, muito esforço para pouco resultado. Eu já peguei, Adão, várias vezes, mas várias vezes, farmácia que o dono vem todo orgulhoso, né? Olha, eu melhorei o desconto que eu obtenho na compra em 2%. Eu melhorei o desconto que eu tenho na compra em 1,7%. Aí eu falei, beleza, vamos olhar quanto que isso significa lá no lucro da sua farmácia, em reais. Reais. Sabe quanto que dava? R$104. R$180, R$150. Ou seja, tanto trabalho, tanto desperdício de tempo dele, de quem tá atendendo, para ganhar R$100. Eu fiz um levantamento agora, há uns 2 meses, 56% das farmácias que responderam à pesquisa, você viu? Disseram perder mais de 4 horas ou mais do seu dia, todos os dias, com compra. E o que ele cota? Genérico e similar. É a única coisa que ele sabe cotar. E aí ele esquece do medicamento RX, ele não cota, porque, por exemplo, eu tenho um associado que nós estávamos conversando outro dia, cheguei na farmácia dele, ele tinha perdido horas e horas cotando a losartana, ele falou comigo, eu ganhei R$100 só nessa cotação que eu fiz. Beleza, vamos fazer uma análise. E a gente tem uma ferramenta chamada GPS Pharma. Na hora que botamos no GPS Pharma, o GPS Pharma mostrou que ele comprou um fisiogel, pagando R$30 a mais no fisiogel, porque ele não fez a cotação do fisiogel. O que ele economizou no genérico, isso era um produto. Ele perdeu ali um produto que talvez tenha uma representatividade grande no faturamento da farmácia. Agora você imagina na hora que você pega todo medicamento de prescrição, todo o RX, que o pessoal chama de ético, quando você pega todos eles aqui, quanto que esse cara não está perdendo porque ele não faz cotação? Ou então ele faz cotação assim, ele abre aqui Santa Cruz, ele abre Panfarma aqui, ele abre a Profarma aqui, entre outros distribuidores, e aí ele fica assim. Sendo que ele podia ter um cotador, e aí existem diversos, mas sem puxar saquismo. Eu tenho um amigo, o Sheldon, que tem o SmartPad, fantástico o programa dele, inclusive que a rede Melhor Compra usa. Você entra lá, o negócio já cota para você, você não perde tempo. Você tem que perder tempo olhando o balizador, que o Cado falou. Peraí, eu comprei 100 mil, ganhei, em média, de desconto. Qual que foi? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu já ia falar, mas eu vou te perguntar. Esse 100 mil, eu faço o desconto médio do 100 mil global ou eu faço desconto médio por categoria? No genérico eu tenho 70% de desconto, no medicamento RX eu tenho tantos por cento de desconto, no MIP eu tenho tantos por cento de desconto. Qual que é o correto aqui? Os dois.
Os dois. Por quê? Porque eu preciso analisar o montante Uhum. por grupo de produto e eu preciso analisar o geral que vai aparecer lá no meu DLP. Sim. Porque eu quero saber lá no meu DLP quanto que foi o lucro operacional obtido. Então eu olho os dois. É importante eu acompanhar por grupamento, como que está a minha condição, e fazer a média ponderada, né? Certo. Porque as pessoas se esquecem que a gente tem uma participação diferente por grupo, tanto na compra quanto na venda. A compra é reflexo da venda, Sim. não é? Até mesmo E eu porque... preciso da média ponderada. Cara, não é que eu estou dizendo que tudo que a gente faz é por média, né, Adão? Mas a gente precisa lembrar que é a última linha que determina o resultado do nosso negócio. Exato. É claro que eu vou fazer análises individuais. É claro que eu vou ter uma gestão ali, onde quando eu olho média, peraí, eu preciso descer mais, eu preciso esmiuçar para eu entender o que está impactando aquela média para eu não ter um resultado distorcido. Uhum. Isso é fundamental. Mas a média é o primeiro resultado que eu olho para apontar até onde que eu vou esmiuçar. Claro. Não é verdade? Então, assim, onde que eu falo? O cidadão hoje, ele olha produto a produto. Adão, ninguém faz gestão produto a produto. O tempo de ficar fazendo gestão produto a produto já acabou há mais de 10 anos. A gente olha o negócio. Sim. Empresário tem que olhar lucro ou prejuízo do negócio, não é do produto. Quantos produtos você, inclusive, às vezes já vendeu até abaixo do que você pagou? Às vezes coloca markup negativo num leite ninho, numa fralda, que às vezes é estratégico. Sim. Mas eu tenho que compensar a perda que eu tenho aqui com outro. Por isso que a gente chama de precificação por compensação. Exato. Né? A gente faz o quê? Vende um determinado produto com prejuízo, mas compensa esse prejuízo em outro produto. Isso é uma técnica de precificação chamada compensação ou percepção. Não é verdade? Então, a compra, às vezes, é dessa forma. Uhum. Nem sempre eu vou comprar todos os produtos mais baratos do que todo mundo. A grande rede faz isso muito bem. Não é verdade? Ela, às vezes, ela perde, e tem gente que acha que a grande rede compra melhor do que ele. Às vezes, você compra melhor que a grande rede. Eu conheço grande rede aqui, que atua aqui na região de Patinga, que tem 300 lojas, e ele compra MS, Medley, de distribuidor, não compra direto da indústria. Ele paga mais caro, porque para comprar da indústria tem um preço, né? Ah, eu pago mais barato, mas é a indústria que dita as regras. Eu lembro que o negócio é hierárquico. Tem indústria, distribuição, farmácia. Isso não muda. Não é porque eu sou grande que eu fiquei maior que a indústria. A indústria continua mandando no meu negócio. Eu chego aqui e falo, ó, eu preciso vender, igual a distribuidora eu vi aí, comprou 2 milhões de losartano num determinado laboratório. Aí você fala assim, cara, 2 milhões de losartana, esse cara tem que queimar essa losartana realmente. É por isso que a losartana continua estando barato. Você quer ver uma estatística interessante? Quando a gente tem que lembrar, para não ficar confuso para o pessoal, que a gente tem 3 grupos principais de medicamentos na farmácia. Sim. Concorda? Concordo. Nós temos o RX, nós temos o genérico, nós temos o similar bonificado. O que acontece? Quando eu pego, né, quando eu sei qual que é o desconto que eu obtenho no RX, no similar e no genérico, separadamente, eu pego quantos % que eu comprei de cada grupo e faço a média ponderada para eu entender o desconto médio. Né? Então, eu pego lá no genérico 70%, eu pego no similar bonificado 62%, eu pego lá nos RX 14%, 12%, né? Isso vai variar de farmácia para farmácia. O que eu tenho que fazer? Média ponderada, sabendo quantos % que eu compro, que cada grupo desse tem de participação no meu negócio. Adão, quando a gente faz a média ponderada, o que a gente constatou aí nos últimos 10 anos? Que a grande rede, ela não tem uma condição comercial superior a 4, 5% de uma farmácia do associativismo, do independente, que compra bem. Sim. A vantagem comercial da grande rede não passa de 4 a 5%. Mas aí a gente precisa lembrar que normalmente o CMV de uma farmácia associativista, independente, é menor do que o CMV da grande rede, em função do perfil de vendas.
Porque quando você pega o perfil de vendas de uma grande rede, pelo menos 50% do faturamento é de medicamentos RX. Exato. 35% é perfumaria. O restante vai ser genérico e similar, que vai dar 15% a 20%. Algumas redes estão batendo aí 25%, Sim. estourando ainda nisso daí. Então, o que acontece? O seu CMV é melhor. Então, o que eu quero falar com isso? A pequena farmácia ainda é extremamente competitiva quando você compara com a grande rede. A pequena farmácia, ela tem um custo logístico e um custo de loja menor que o da grande rede. Por isso que o nosso varejo é belo. Por isso que a pequena farmácia ainda consegue ter resultado, mesmo num mercado tão competitivo. E tem colega que não consegue entender isso. Exatamente. E você falou um negócio importante que é o CMV, porque, bom, o CMV nosso, pessoal, é diferente do que o pessoal da contabilidade faz. Exato, que é importante demais você falar isso. Né? A gente tem uma métrica diferente para esse CMV. E aí o cara tocou num assunto importante, porque ontem eu estava até vendo um grupo que nós estamos e o pessoal estava lá discutindo sobre CMV. E aí saiu tanta bobagem, porque o que é CMV? Qual que é o CMV ideal? Aí os caras, não, porque se você tem um CMV de 65%, sobra 35%. Filho, nós estamos falando de DLP, nós não fomos para DFC, porque no DFC nós não tratamos de CMV. E nós vamos falar daqui a pouco. Mas, já trazendo, CMV é o custo da mercadoria. Se eu tenho um CMV de 60, quer dizer que se eu vendi 100 mil, eu tenho 60 mil de custo. É isso aí. Só que quando você vai lá, aí o cara fica falando, não, mas meu CMV é de 60, é de 50. Beleza. E quanto que entra no teu caixa? Porque o cara falou, uma das coisas que nós já falamos no início aqui, o que é o resultado financeiro que gera? Quanto que entra? Primeiro vendi 100, não entrou 100, entrou 94. Vou usar a métrica que o Cadro usou, que é o 6%. Que é muito bom, tá? Eu conheço drogaria que não entra 94, entra só 82, 85. É. Mas entrou 94. CMV é quanto? 60? Tá bom. Quanto que você pagou de fornecedor? Foi 60% também? Não, o cara vai lá, ele tem um pagamento de fornecedor na casa de 70% do que ele vendeu. Ou seja, não tem conta que caixa que entra menos dinheiro, eu pago mais do que eu vendo, porque eu tenho na cabeça que caixinha na prateleira é dinheiro. Dinheiro está no banco, né? Lugar de dinheiro é no banco. E ainda tem um problema, Adão. Em boa parte dos sistemas, o CMV está errado. Porque a farmácia está alimentando o sistema errado. Sim. E ela não está entendendo que muitas vezes todas as condições comerciais que ela pega na compra, nem todas estão lançadas lá no DANF. E você tem um CMV distorcido. E aí você porque, uma parte, né? Aí eu fui numa que é dolorosa, porque, gente, mais de 90%. Eu tô falando mais de 90% para ser bonzinho, porque se brincar passa dos 95%. A farmácia não está enxergando CMV certo lá no sistema. Por quê? Pegou o repasse financeiro do fornecedor que não está destacado no DANF. Lançou desconto financeiro em vez de desconto comercial que não está lançado no DANF. Pegou... comprou bonificado. O sistema não está entendendo bonificação como desconto. Cadastro de produtos fracionados está todo errado, porque quando você pega o cálculo do custo do produto por fração, você vai olhar lá, o markup, o margem de lucro está errado, consequentemente, o CMV está errado. Você tem que lembrar daqueles produtos que você compra a caixa com 30, 60 ou 100 flaconete, ampola, blister, e você vende a fração, e o preço por fração está errado. Eu brinco de cada 10 cadastros que a gente vai analisar, 11 estão errados. Então, isso, consequentemente, faz o CMV ficar errado. Você pega PBM, os PBM, que você vende o medicamento numa operação de PBM com desconto maior para o cliente e deveria receber a reposição com desconto diferenciado também. Ou a farmácia não está recebendo o desconto, ou quando ela está recebendo a reposição não é com desconto na nota, mas é em produto. Ou até em repasse financeiro, né? Que acontece com alguns concentradores. E que isso tem a ver, Cadre? Pessoal, lembra, se a condição comercial que você pegou não está destacada lá no DANF, quando você importar o XML do DANF para dentro do seu sistema,
O CMV já foi calculado errado. Já. E aí ele chega lá e ele olha o CMV, dentro do CMV, ainda tem um outro negócio, tem muitos sistemas que calculam errado. Margem e lucro, o cara coloca lá. Meu Deus, né? Você já viu isso demais também, né? Muito. Cara, isso tudo, pessoal, por que eu tenho que olhar? Até mesmo porque é o seguinte, eu não quero que você fique trocando de sistema, não. Não tô aqui para fazer, Não. levantar bandeira para sistema. Até porque isso não é um problema de um ou outro sistema também, né, Adão? O que a gente quer é que você tenha atenção com isso, para que você tenha os dados corretos na mão, para que você tome a decisão correta, que você tenha a dimensão. Você não, não consigo ter 100%, mas está aproximado. Porque se eu tenho um negócio aproximado, beleza. 10% acima, 10% abaixo ali de diferença, dá para aceitar, não dá? Adão, só tem que começar. Sim. Eu sempre falo isso. Cara, se hoje seu desvio de número, né? Seu número está errado em 15%, 18%, se você baixar o nível, a margem de erro para 5%, para 4%, um dia você vai chegar na margem zero de erro. Mas tem que começar. Tem que começar. Eu lembro que eu cheguei num associado um dia e ela tinha uma farmácia muito boa, realmente. Tem uma farmácia muito boa. E essa associada falou comigo assim, eu falei, vamos fazer uma análise pra gente ver como que tá a sua farmácia. Ela falou, minha farmácia tá muito boa. Eu falei, mas não dá pra gente tentar melhorar? Porque eu acredito que tudo que tá bom ainda pode melhorar. Não tem nada nessa vida que não possa melhorar. E ela, tá bom, começamos a fazer uma análise, e aí, quando nós chegamos no questão do desconto, já descobri, ela dava 5% de desconto médio dela. Falei, ó, sua cidade, seu desconto tá muito aquém do que é praticado na cidade. 5%? Você não tá dando desconto. Provavelmente você tem nome de careira. Ela falou assim, o pessoal fala que eu sou careira mesmo, eu preciso mudar isso. Já começamos a identificar um problema aqui. Aí quando nós chegamos no Prolabore, ela tinha um Prolabore de 5 mil reais. 5 mil reais. E eu falei assim, como que você faz esse Prolabore aqui? Não, eu retiro 5 mil. Você está declarando que você retira 5 mil? Tô. Seu contador podia ter te ajudado nesse aqui, porque você está pagando imposto de renda, né? Sobre isso aqui. Ah, mas tem isso? Eu falei, como assim tem isso? Você não faz? Quanto que vence de produto da sua loja? Ah, vence muito pouco. Quando nós fomos descobrir, vencia cerca de 3 mil reais de produto por mês. Falei, olha. Aí, quando nós fomos fazer todo o ajuste, ela descobriu que a farmácia estava com problemas. Mas até então, e tem uma frase que eu já ouvi, eu costumo dizer que você não sabe que você não sabe que você tem um problema. Ela não sabia que ela não sabia do problema que existia dentro da farmácia dela. E ela só conseguiu descobrir quando você começa a fazer isso aqui. Quanto que eu vendo? Venda bruta. Quanto que é o desconto que eu estou aplicando? Desconto médio, né? Quanto que é a venda líquida? Quanto que é o CMV? Dentro dessas 4 coisas aqui, nós falamos já sobre olhar a venda bruta. Quanto que é o desconto bruto global, desconto bruto por categoria, subcategoria ali, né? Dentro da classificação ali, genérico, similar e RX. Que ainda dá para quebrar até um pouco mais, né? Porque você pega, por exemplo, um ARA2, o IQVA considera o ARA2 como similar de trade, porque ele tem mais de 50% de desconto. Mas a gente sabe que ele é de prescrição. Exato. Né? Na prática, ele é de prescrição. O Coros é de prescrição, mas tem 70% de desconto. Exatamente. Né? Então a gente ainda tem que olhar isso, porque eu tenho um negócio aqui que está meio discrepante. Isso aqui pode até dar uma falsa sensação que o meu desconto está muito bom. Sim. Né? Então isso tem aí. que ser avaliado também. Quando eu olho o CMV, eu tenho que olhar quanto que é o custo da mercadoria que eu tenho. E lembrar tudo isso que você falou, porque o PBM altera, o desconto financeiro, e isso tem demais da conta, Cadre, porque às vezes a indústria chega aqui e fala assim, determinado laboratório fala, ó, eu só posso te dar 6% aqui. Os outros 6 eu vou te dar no boleto, porque se eu te der 12 direto aqui,
o meu concorrente vai pegar a nota, vai mandar para a indústria vai puxar minha orelha, porque ela não me proíbe. Então ele dá 6 aqui e 6 lá, 6 aqui e 3 lá no financeiro. Isso não é computado, o cara não sabe, ele não consegue entender realmente quanto custou o produto, quanto que aquele produto está deixando, qual que é a participação daquele produto também, que você falou aqui, que é muito importante. Às vezes a gente fica olhando e falando que a gente tem um determinado produto que vende muito, mas a gente não sabe qual que é a participação dele dentro do nosso negócio. Pareto nunca fez tanto sentido, né? Quando a gente, como agora, né? A gente precisa olhar isso aqui. Sim. Então, ter essa noção é muito importante, pessoal. Então, gestão parece que é complicado, né? A gente falando tudo isso aqui, eu imagino que o dono de farmácia está ouvindo lá, deve estar pensando, eu estou perdido. Eu tenho essa preocupação também, Adão, porque eu sei que às vezes a gente fala tanta coisa aqui, mas, pessoal, vamos entender o seguinte, isso não é só farmácia, não. Isso é um restaurante, isso é uma padaria, isso é um posto de combustível, uma loja de imóveis eletrodomésticos. Todo negócio exige esse tipo de acurácia, né? Vamos falar assim. Exige esse tipo de... que a gente seja meticuloso. Exato. Mudou, acabou. Nós precisamos profissionalizar. É o que o colega ali que eu falei para você, que fez um curso meu há algum tempo, falou. Precisa largar de ser dono e tem que virar executivo, gestor. O que é gestor, que eu gosto dessa palavra? É a pessoa que tem capacidade de tomar decisão. Quando a gente fala o dono, o empresário, é alguém que tem um CNPJ na mão. Uhum. E ter um CNPJ na mão não necessariamente te habilita a ser um gestor. Gestor é quem tem capacidade de tomada de decisão. E aí, já que você falou isso, nós estamos preparando para terminar o primeiro bloco, pessoal. Daqui a pouco nós vamos voltar depois no segundo bloco. Mas o Cato falou um negócio muito interessante. Ser gestor é ter a capacidade de tomar as decisões, os rumos, para onde minha empresa vai. E quando eu não tenho essa capacidade? Porque eu posso não ter. Talvez eu sou um bom farmacêutico, mas um péssimo gestor, um péssimo dono de drogaria. Outra hora eu sou um bom balconista de farmácia, né? Eu sou aquele cara que... Eu sou muito bom no balcão, mas sou péssimo em gestão, sou péssimo... O que eu faço? Nomeia um executivo, contrate um executivo para tomar conta, para cuidar da sua farmácia. É o que as grandes empresas fazem. Você já deve ter visto. Cara, às vezes você pensa o seguinte, é o Luciano Hang que faz talvez a gestão, tomadas de decisão no que tange a finanças do negócio dele? Não. Ele tem um CEO lá que às vezes faz isso para ele. Não estou dizendo que não seja o caso dele, né? Não conheço a vida dele internamente lá. Monta um conselho, então. Monta um conselho, né? Ou entra para uma rede de farmácias, se você se acha, né, incapaz, ou contrata uma consultoria, mas vá buscar, tudo vai depender do tamanho do seu negócio. Sim. Né? Mas a partir do momento que você cresce, que você começa a ter... Quantos empresários que você conhece, Adão, que muitas vezes não contratam um executivo para administrar seu negócio? E você vai cuidar daquilo que você é bom. Uhum. Que às vezes você é bom em quê? Você é bom em atrair mais clientes. Você é bom em vender. Você é bom em atender. Você é bom em fazer ações estratégicas. Você não é bom em administrar. Então você tem que ter um bom administrador. Assuma aquilo que você, né? Aquilo que está no seu DNA. Quantas vezes a gente não vê, principalmente farmácias que são de propriedade de casais? Exato. Né? Então, normalmente, ou o homem cuida do comercial, do marketing, a mulher normalmente é boa para cuidar de finanças. Sim. Mas às vezes tem o inverso também, né? O marido é quem cuida lá do administrativo, do financeiro, não é? E a mulher cuida do comercial e do marketing. Cara, é assim. Saiba detectar para que você tem talento. Aí é uma coisa que você tem que fazer até o perfil comportamental, né? Exato. O DISC. Você é mais dominante e influente ou você é mais conforme e estável? Normalmente o conforme estável gosta de atividades mais rotineiras, não gosta de gente. Exato. Né? Exato. Gosta de executar tarefas repetitivas, né? É muito organizado.
E normalmente quem é mais dominante e influente, normalmente tá lá, relação com pessoas, Conversa muito. vai lá pro Instagram, produz conteúdo e tal, não é verdade? Exato, é assim. Então a gente tem que começar até a identificar isso, por menor que o seu negócio seja, você precisa começar a entender aonde que estão suas verdadeiras qualidades, seus verdadeiros talentos, para você aplicar em prol do seu negócio. E isso é até uma dose de humildade, né? E aí eu digo isso porque é o seguinte, pessoal, quem já é do Melhor Compra, me conhece há muito tempo, conhece o Melhor Compra, todo mundo sabe que o nosso diretor executivo é o Rodrigo. E às vezes a gente sai e o pessoal fala assim, eu ouço falar muito de você, Rodrigo, mas não te vejo muito, né? Eu brinco, falo que o Rodrigo é igual geladeira preta, todo mundo sabe que existe, só não vê. Mas é porque ele é justamente isso aí, ele é o cara de ficar lá nos bastidores, cuidando dos números, da gestão interna. E nós começamos juntos em 2012, né, quando eu sou cofundador da Rede Melhor Compra, e aí, ali eu estava na ponta, porque é muito mais minha praia, esse negócio de falar, de interagir com pessoas, de lidar com pessoas. E você faz aquilo que você é bom. Quando você está começando, você faz de tudo. O Rodrigo fazia de tudo dentro da parte dele, eu fazia de tudo dentro da minha parte. Na medida que você vai melhorando, a empresa vai crescendo, você vai soltando as rédeas. Eu fui diretor comercial até o início desse ano. Né? Por 12 anos eu fui diretor comercial da Rede Melhor Compra. De repente, cara, eu sou muito mais... eu sou melhor em relações públicas do que... Então, diretor institucional... Aí trouxemos realmente um diretor comercial, que você teve a oportunidade de conhecê-lo ontem, que é o João Collen. E aí, olha que legal. Beleza, e quando você não tem um cara melhor, você faz. Na medida que a empresa cresce, você vai descobrindo novos talentos, você vai deixando os caras fazerem. Nós estamos aqui sentados, gravando, falando, né? Mas os especialistas estão ali atrás, nos bastidores. Esse podcast só existe porque tem uma equipe toda por trás. É isso aí. A gente aparece aqui, você aparece lá no Bula, eu apareço no Melhor Compra, Mas apareço no isso Por Trás do aqui Balcão. não estaria acontecendo se não fosse atividade de pessoas que têm habilidade de estar fazendo o que está fazendo aqui. Exato. Melhor Compra hoje são 60 colaboradores. E aí você coloca todo sucesso, é porque uma pessoa só fez? Não, nós somos um time, uma equipe. E eu costumo dizer o seguinte, se a empresa cresce, a empresa ganha, todos ganharam, todos cresceram. Se a empresa perde, todos perderam. Um time não perde só com o jogador que está em campo. É muito fácil você pegar o técnico e culpá-lo. Porque é mais fácil você mandar um cara embora do que mandar um elenco. Mas a derrota foi de todo mundo. Todos erraram juntos. Então isso, eu acho que o dono de drogaria, o que o Cadre disse aqui, é muito importante. Você, dono de drogaria, seja com o sócio, com a sua esposa, não importa. Enquanto dá, vá fazendo sozinho. Na medida que for melhorando, vá colocando outras pessoas melhores. Ter um mentor é muito importante. E muitas das vezes a rede associativista ela pode te ajudar nesse aspecto. Né? Na rede você vai ter condição comercial, você vai ter informação de mercado, você vai ter o GPS Farma que eu disse aqui, que é a ferramenta que a rede tem, que ajuda a te mostrar se está comprando bem, não, definir meta para funcionário, definir meta de loja. Ajuda também a gente a descobrir o seguinte, cara, acho que a gente precisa de mais uma pessoa aqui. Vamos lá no curso do Cadre, vamos fazer um Bula Fórmula GF, vamos tentar ver aqui se dá para melhorar. Não deu, preciso da consultoria. Vamos lá pegar a consultoria também e vamos trabalhar. É o que já acontece no dia a dia com outras pessoas. O importante é entender o seguinte, é ter aquela dose de humildade e entender, eu não sou bom em tudo. Eu costumo dizer aqui que eu conheço farmácia de forma holística, de um canto a outro. Área de marketing, eu tenho que chamar a minha equipe de marketing. Não sou especialista em marketing. Área de consultoria para farmácia. Eu não temos consultoria, né? Então vamos chamar quem faz a consultoria, quem lida com números, quem lida com dados, quem lida com cada setor. Não é isso? É isso aí. Bom, pessoal, eu não vou agradecer o Cadre agora, porque nós vamos ter o segundo bloco, mas você que assistiu, não perca o segundo bloco, tá imperdível, tem muito mais coisa, vamos falar de precificação, vamos falar de compras mais detalhadamente, vamos falar de crediário, que é uma dor, né? Nós falamos aqui, ainda vamos falar também de DFC, nós falamos de DLP, tem que falar de DFC, porque às vezes as pessoas só olham só o DLP. Nós começamos falando aqui de
faturamento, e a gente fala muito de faturamento, mas vamos falar também de outras coisas, contratação, entre outras coisas. Tem coisa demais para falar, hein? Tem. Rapaz, eu tô tentando reduzir o curso que o Cadre faz de imersão de 3 dias para um podcast. Bom, te aguardo no próximo episódio. Curta, copie o link, mande para o máximo de pessoas que você conhece. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço e até daqui a pouco.